Bom, fazer o fechamento aqui de hoje, rapidamente. Começar só falando aqui sobre o dado que saiu de manhã pelo Boletim Focus. O PIB do Brasil caiu no segundo trimestre 2,7, com os dados econômicos da pandemia. Só que tem um pequeno porém. O segundo trimestre, ele encerrou em junho. Então, esse dado ele tem literalmente 2 a 3 meses de atraso, certo? O do primeiro trimestre foi ok, o do segundo trimestre veio bem ruim. Então, tecnicamente, isso daí coloca o Brasil em recessão. Só que é a mesma coisa quando se fala de bear market nos mercados. O bear market, tecnicamente falando, ele só é ativado quando tem 20% de queda. Mas, porra, bear market é desde o topo, desde quando começou a cair, já é bear market. Quando chega em 20%, geralmente já está no final do ciclo. Pô, já caiu 20%. Então ele vai dar uma pernada de alta, vai fazer alguma outra coisa, né? Então, essas questões de 2 trimestres em recessão, sendo que o dado do segundo trimestre só sai 3 meses depois. É muito complicado, é muito complicado. Então, é um dado atrasado, né, que coloca o país teoricamente em recessão, mas a recessão já está aí. A gente já está próximo do fim dela, talvez, e de uma possível retomada, dependendo de como ficar a economia real, obviamente, né? Mas, no mais é isso, entender que esse dado é bem atrasado, não é um dado atual, não vai afetar em nada o mercado financeiro, a bolsa de valores, porque já está no preço, tá? Então, nada de novo. Fora isso, o auxílio emergencial foi aprovado até o final do ano com o valor de R$ 300, são mais 4 meses. A única dúvida que fica para o mercado é em relação de onde vai sair esse dinheiro. Tá? A gente ainda não sabe, o Paulo Guedes também não sabe, eles vão discutir isso ainda. E o Guedes falou hoje de manhã, deu uma coletiva hoje de manhã, foi uma das coisas que fez o mercado subir e o dólar cair. Uma das. Tá? Vamos olhar aqui rapidamente o SP500. No gráfico diário, ele voltou a testar a mesma região da LTB do semanal, certo? Ele fez um candlezinho de venda ontem, hoje já cobriu totalmente esse candle e tá brigando aqui na região. Deixa eu ajustar ela aqui nas máximas só. Máxima aqui, beleza. Tá brigando aqui ainda na região dessa LTA roxa de um possível alargamento, certo? Esse possível alargamento aqui. Nada definido, nada muito certo ainda, e muito pelo contrário, tudo incerto. Hoje a SP500 praticamente só subiu, né? Fez uma lateralização aqui, depois continuou subindo. Não teve muita coisa no mercado americano. A única coisa que pode acontecer é de agora, desse mês para frente, são algumas tensões a mais, alguma indecisão a mais por conta da proximidade com as eleições. Conforme as eleições vão chegando, o mercado vai aguardando. Por enquanto, a expectativa é que o Trump seja reeleito, já que ele começou a ganhar de novo nas pesquisas. Não que as pesquisas valem alguma coisa, porque na eleição passada a Hillary ganhava e ele ganhou de lavada, mas ele ganhando nas pesquisas já é muito bom para o mercado, porque mostra que vai ser uma vitória tranquila. Mas vamos aguardar aí para ver o que acontece. Por enquanto, o mercado apostando na vitória do Trump. E tudo se encaminha também para isso. Dólar. Vou começar o estudo do dólar pelos 60, depois a gente vem para os 5 minutos, só para a gente entender o que ele fez hoje, ontem e hoje, na realidade. A gente tinha aqui um possível triângulo que ativou venda, foi no primeiro alvo, voltou, fez uma possibilidade de ser uma cunha, voltou para dentro dela também, desativou todas as figuras, e aí na sexta-feira, na quinta ou sexta-feira, a gente teve um movimento de venda brusca que ativou esse pivô aqui, certo? Um espelhamento para baixo e em que o preço, deixa eu aumentar aqui, e que o preço
bateu no 100%, bateu no segundo alvo e voltou. Certo? A partir do momento que ele volta, a gente tem duas expectativas. Ou que ele vai cumprir retrações e todo esse movimento vai virar um novo pivô, ou que ele venha formar um pivô de alta. E aí na sexta-feira, na segunda-feira, ontem, né? O que ele fez? Esse movimento foi na sexta, esse aqui foi ontem, correto? O que ele fez? Ele fez um movimento de alta forte, de rolagem do dólar, e teoricamente rompeu a média de 20, que é a 200 nos 5 minutos. Só que hoje ele já abriu com um gap jogando o preço abaixo da 200 e abaixo da 20, certo? Então, e na primeira hora de pregão ele já veio rompendo este último fundo aqui. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou isso daqui realmente virou um pivô e esse movimento de alta do final do pregão foi um pullback nessa região aqui, e ele corrigiu no primeiro, só no primeiro nível de Fibonacci, depois abriu com esse gap já jogando o preço para baixo. Isso daqui foi um pullback, ou isso daqui vai virar um novo espelhamento para baixo. E de qualquer forma, isso daqui vira uma região de resistência e suporte, suporte e resistências, para vir buscar os níveis aqui dos 5,32, e 5,32 mais ou menos. O problema é que agora fica tudo muito indefinido, porque no gráfico diário, deixa eu colocar no TradingView aqui que fica melhor para a gente observar. O dólar no gráfico diário, ele buscou praticamente a base aqui da cunha e deixou sombra junto da média de 50. Só que a média de 20 e 50 está bem embolada, o que indica que realmente a lateralização não tem uma tendência definida. E no 60, a gente tem vários pivôs meio que soltos, meio dispersos aqui. Então a gente tem que aguardar basicamente ele tocar nessa região ou fazer um pivô mais claro, porque esses gaps eles estão servindo como gaps de fuga do preço, e é como se houvesse uma negociação aqui. Eles não estão fechando esse gap. Então a gente fica um pouco confuso nos estudos intraday, ou nos estudos do time frame maior, por conta disso. De qualquer forma, o último alvo desse pivô aqui vai ser na base do canal, vai ser na base da cunha. Então ele pode testar essa região de fundo aqui, amanhã volta a cair, testa essa região, depois volta a subir. Ou arma um pivô convencente, já que no diário não tem um pivô, né, não tem nada claro aqui, não tem um espelhamento, não tem um pivô. No gráfico de 4 horas também é bem complicado. Além desse espelhamento aqui, desses últimos movimentos, não tem muita coisa a mais para a gente olhar. Certo? Então o dólar está um pouco confuso nesses últimos dias e a gente espera que bata aqui e volta ou que ele forme um pivô convencente para dar o drive para a gente. Beleza, vamos lá por 5 minutos. A gente dá uma olhada aqui. Hoje foi um dia que ele caiu bem forte, mas de um jeito um pouco mais esquisito, vamos dizer assim. Ele não caiu daquela forma que a gente estava vendo todos os dias. Foram 110 pontos praticamente em linha reta. Ele abre com aquele gap abaixo da 200, faz um fundo, volta, retesta a 200 e abre a primeira venda do dia nesse candle. Neste candle aqui que bate na 200 e volta, abre a primeira venda, uma venda um pouco mais agressiva contra a VWAP, porém bem a favor da tendência, né, já que a gente viu no 60 que ele abriu abaixo das médias e ia empurrando para baixo. Aqui abriria a primeira venda, stop aqui em cima de 10 pontos, e o alvo seria o espelhamento desse movimento. A gente pega o topo, fundo, deixa eu colocar em amarelo para ficar mais visível. Tá, beleza.
Então a gente espelharia esse movimento para baixo. A primeira venda foi aqui. A segunda venda na barra elefante de rompimento, a venda um pouquinho mais complexa por conta de um stop de 30 pontos. Não recomendo, tá? Não recomendo mesmo, a não ser que você vai colocar um stop que não é técnico, mas mesmo um stop não técnico, nessa situação aqui, ficaria em torno aqui de uns 15 pontos. Se você colocasse no meio da barra ou acima da resistência aqui do pivô que foi rompido, enfim, de qualquer forma ficaria um stop bem caro. Então, ou você entrou aqui, ou você foi muito louco e entrou aqui com stop de 30 pontos, que não é muito recomendável. Se o preço volta aqui, você não tem muita coisa que fazer, a não ser torcer para ele bater na região aqui do último fundo e fazer pullback e continuar caindo. Pois bem, o preço vai reto até o último alvo desse pivô, ensaia um possível retorno e volta a cair. Só que ele volta a cair não tão forte, ele volta a cair numa espécie de canal. Ele vai formando vários canaizinhos aqui e vai dando vários fractais de... vai formando vários pivôs de baixa dentro desse movimento aqui. E eles vão se cumprindo pouco a pouco. O pivô mais claro que a gente tinha era pegando, considerando isso daqui um fundo, ou isso dali um topo, isso aqui um fundo. Ele foi no primeiro alvo, que foi uma espécie de bandeira, certo? Para ele voltar a cair. Ou esse movimento aqui, considerando topo, correção no 61, ele dá a venda, rompe, dá duas possibilidades de venda aqui na própria média de 20 e na retração de 61, depois confirmando, e no rompimento com alvo aqui embaixo. De qualquer forma, esse movimento aqui também poderia ser lido como bateu na 20 e caiu. Simples. Ou um canalzão de baixa bem grande. Ó. Pegando aqui esse topinho, esse daqui, puxando a LTA de baixo. A gente tem um canalzão de baixa aqui no dólar, correto? Então ele vem caindo dentro de um canal, toca no topo, vem até o fundo, topo, fundo, e vai fazendo essa sequência de movimentos. Qualquer um desses candles que a gente tivesse feito uma venda aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui talvez, aqui teria dado stop porque rompeu, né? Ele já tinha vindo de um movimento aqui sinalizando que ia romper. Mas era praticamente bateu na média de 20, vendeu, bateu na 20, vendeu, bateu, fez candle vermelho e vendeu. Logo depois ele rompe esse canalzão de baixa, arma um pivô, certo? Corrige no 50% e na M20 a média fica verde, vira o preço rompe, dá a primeira possibilidade de entrada na compra aqui, bem em cima das 50, né? Ele volta, faz o pullback na 20, junto com o pullback na mesma região aqui da 50, do topo que foi rompido. Enfim, ele dá um pullback com muito mais contexto do que o anterior. E aqui repara que ele fez uma sombrinha do mesmo ponto embaixo. Então a gente puxa isso daqui para o fechamento. Ó. Os fechamentos aqui, beleza. Então a gente teria a entrada pós-pullback aqui, já com a 20 a favor, a 50 a favor. Aí ele deu um pequeno gift aqui também, dando a segunda possibilidade de entrada. E aí disparou 20, 30 pontos para cima. Depois vira o movimento e cai. Ele não cumpriu os alvos, muito provavelmente ele deve ter ido em outro fractal. Provavelmente daqui. Aqui bateu, ó. Bateu certinho no primeiro alvo. Se eu for pegar esse movimento aqui. Mas enfim. Quando ele deu esse último movimento aqui, o candle já era de exaustão.
final do dia, então já não tinha muito por que ficar dentro do movimento, isso se tivesse entrado, né, no movimento aí que deu quase 4 horas da tarde. Beleza, então o dólar deu essas possibilidades na venda aqui, aqui, em algum ponto que batesse na 20, fosse aqui, e depois, quando rompeu esse canal, ativando esse pivô aqui. Certo? E no 1 hora ele está bem confuso, a gente tem que aguardar um pouco para ter uma definição melhor. Inclusive o fechamento de hoje vai ser bem esquisito. Ó. Não tem muito uma clareza, já que os fundos não estão sendo respeitados e geralmente está abrindo com um gap muito grande. Beleza. Vamos olhar aqui agora o índice, que foi bem mais bonito do que o dólar. Vamos olhar aqui ele no 60. A dúvida é, rompeu ou não rompeu? Eis a questão. Ontem ele bate na LTB, que vem de longo prazo, faz a venda forte. Hoje ele abre com gap de alta já acima dos 100 mil pontos e o dia todo passa em alta. A questão é que, vamos ver aqui já se ele rompeu ou não. Ele abre num movimento parecido com um ombro, cabeça-ombro, alguma coisa nesse sentido. Ele dá uma primeira possibilidade de compra nesse primeiro candle pós-correção aqui, com alvo desse pivô pequeno, certo? Excluindo a sombra de baixo, considerando que foi um falso rompimento, foi só uma violação do preço. Então, se a gente pega esse movimento espelhado para cima, ele foi exatamente no alvo. A entrada seria aqui, foi 470 pontos para cima, bateu no alvo, virou, voltou. Aqui ele volta perto da região das 50, encontra a média de 20, e a média de 20 empurra, apesar do gap, e teoricamente ela não está com muito valor, a própria média de 20 empurra o preço para cima, o mercado americano também começa a subir, ajuda o índice, e ele sinaliza que vai romper topo e que isso tudo daqui vai virar um pivôzão, né? Vai virar um espelhamento para cima. Então ele dá uma entrada aqui pela 20, confirma essa entrada aqui e dá uma terceira entrada no rompimento do pivô e no rompimento da 200. O stop no fundo anterior, barra, normal. Beleza. Depois disso, ele se aproxima já da LTB, de longo prazo, que a gente tem ela traçada aí já há semanas no gráfico, e ele fica brincando em cima dela. Só que ele entra num padrãozinho de canal, só que não é um canal de correção, é um canal a favor da tendência, é uma deriva. E ele dá uma possibilidade de compra nesse ponto aqui, onde ele bate na 20 e sobe um pouquinho, porém com um alvo bem curto, que seria a própria LTB. Né? Já que está tão perto dela, não dá para considerar o rompimento. Então, tanto porque como é uma LTB nos 60 minutos, ela é LTB longa, ela é uma região forte, o rompimento dela não vai ser no 5, vai ser no 60 também. Então, quando for o rompimento dela de fato, muito provavelmente a gente vai ter um movimento muito esticado no 5, ele volta para fazer pullback, e aí a gente vai ver o rompimento bem claro. Então ele dá essa possibilidade de entrada aqui com alvo de 300 pontos, não sei se é interessante, stop de 200 e poucos, talvez não. E ele vem nesse padrãozinho de deriva aqui, e aí já não dá para fazer mais nada, porque nesse segundo topo, quando ele volta, a gente já identifica que é uma deriva, e a deriva, geralmente a gente opera ela quando rompe para baixo. Por conta de ser um canal a favor da tendência, o rompimento dela quando vem para baixo, dá entrada, e é um trade de reversão, certo? Porém a favor da tendência, que a tendência já virou. Mas ele fica aqui dentro dessa deriva, finaliza o dia aqui dentro, e finaliza o dia bem em cima da LTB que ele tentou romper. Então o índice deu a entrada nesse rompimento aqui,
deu essa porrada para cima, chegou a dar aqui 1.200 pontos, certo? A gente tinha os alvos aqui desse ponto, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo, que foi o último que ele foi depois de corrigir, tá? Então a gente puxa aqui para cima. Se eu puxar a sombrinha aqui, beleza, ó. Se eu pegar essa sombrinha e essa sombrinha aqui, vai dar exatamente no topo do dia. E aqui foi uma correção em um dos fractais, provavelmente o alvo de 100. O primeiro alvo, né, o alvo de 61.8, ele fica brigando aqui entre o 100% entre o primeiro e o segundo alvo, depois rompe, vai no terceiro e fica nessa região entre o segundo e o terceiro. É o próprio fibro trabalhando como suporte e resistência. Os próprios alvos viram suporte e resistência, né? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais forte aqui para ficar mais fácil. Beleza. E aí, quando ele entra nisso daqui, ele dá essa possibilidade aqui. Se fosse romper para cima, não acontece. Mas ele busca o terceiro alvo, depois não tem mais nada. Caso ele rompesse aqui no final do dia, por volta aqui do máximo até umas 5 horas, para a gente ter tempo do preço correr pelo menos 300, 400, 500 pontos, ainda teria uma entrada, mas ele fica nessa região e fecha por ele mesmo. Não deu muitas possibilidades, um dia que deu uma porrada para cima, assim como os outros dias que a gente está vendo, dá uma porrada, lateraliza. No dólar, mesma coisa, dá uma porrada no começo do dia, depois lateraliza. Não está dando muita oportunidade para quem opera à tarde. E nos 60 minutos, a bandeirona, né, a nossa big bandeira, ela parece muito mais um falso rompimento, isso daqui, só um movimento que seguiu tendência, igual um carro descendo a ladeira. Só que no caso aqui ele está subindo. Quando ele chega num ponto em que ele tem que frear, ele não vai frear de uma vez, ele vai frear aos poucos. Então quando ele chega aqui, ele vai freando aos poucos, passa um pouquinho e depois volta, né? Ou isso aqui foi o pullback hoje e a gente vai ver um rompimento com gap amanhã, já na abertura. Mas, na dúvida, vamos olhar o Ibov aqui rapidinho para ver como que o Ibov tá. Deixa esse aqui. Vamos ver como é que tá o Ibov. Ó, o Ibov não rompeu. Vamos ver o 60, ó, não rompeu. Certo? O Ibov não rompeu. Então, o índice também não rompeu. Quem tem que romper primeiro é o Ibov. Apesar do índice andar um pouquinho para frente, quem manda ainda é o Ibovespa, são as ações. Então, não rompeu. Ainda estamos dentro do canal, apesar desse candle de hoje parecer muito com um engolfo de alta e ter virado a média de 20 ligeiramente para cima, tá? Tanto que o candle fechou verde, sinalizando que a média de 20 aqui também ficou verde. A gente vê isso bastante no intraday como geralmente o primeiro candle que vai iniciar o movimento de alta. Ele vira a média de 20, e a média de 20 quando ele fecha fica verde, e os próximos candles ficam verde também, e a média vem acompanhando verde. Por conta do Tabajara. Né? O IFR do Ibov deu uma acelerada aqui, né? Chegou a perder o fundo, mas acelerou, volta para essa região, mas meio consolidado. O IFR, ainda com a força relativa nesse último topinho aqui. E o OBV ainda condizente, não tem divergência, não tem nada, está dentro da bandeira também. Se o preço rompe, o OBV rompe junto, não tem um advanced breakout nem nada. Então, tudo condizente por enquanto, não tem uma divergência gritante, tudo tranquilo. Mas é isso. Então, se rompeu ou não rompeu, não rompeu. Vamos ver se amanhã abrir com gap, rompeu. Aí a gente espera um pullback nos 60 minutos, certo? Porque se ele romper, acredito que ele vem aqui nesse patamar acima desse topo,
região dos 103, 103.500, volte para fazer um pullback, já que é uma figura tão grande que está aí num time frame diário, por exemplo, né? Ele volta, faz um pullback e depois continua subindo. É o que é o mais saudável do preço fazer. Acho que é isso. Mas até amanhã.